Eu quero falar sobre Eu Era Cego. O título da mensagem nessa manhã, Eu Era Cego. Todos nós caminhávamos perdidos, queridos, sem direção. Embora no mundo físico nós enxergamos, embora no mundo físico nós entendemos e às vezes até percebemos saber muitas coisas, às vezes temos sonhos, fazemos projetos, às vezes temos propósitos de vida, nem sempre nós estamos, mesmo enxergando com os olhos físicos, caminhando na direção certa. Às vezes, fisicamente enxergando tudo, espiritualmente completamente cegos e perdidos. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aprove a Deus nos reconciliar com Ele. Quantos creem nisso? Amém? Aprove a Deus, queridos, não partiu de você, não partiu de mim. O mais precioso do Evangelho, queridos, mais importante do Evangelho para mim e para você, na nossa compreensão, é de que partiu dele. Partiu do Senhor. Aprove a Deus te escolher, aprove a Deus escrever o seu nome no livro da vida, aprove a Deus trazer você de volta, aprove a Deus intervir em um momento determinado da sua caminhada, e nós vamos entender isso um pouquinho hoje. As pessoas às vezes me perguntam assim, ou me falam, às vezes eu ouço alguns testemunhos, e as pessoas às vezes afirmam dizendo: pastor, olha, fazem só 2 anos que eu estou com Cristo, mas eu vivi 20 anos nas drogas, eu fui prostituta, eu fui traficante, eu fui isso, adúltero, ladrão, eu fui tantas coisas, pastor. Nossa, eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. Embora você não tenha o conhecido antes de cometer todos esses erros, Ele te conheceu desde o ventre da sua mãe. Ele sempre te conheceu. Você nunca foi um ser estranho para Jesus. Quantos sabiam disso? Nós somos conhecidos de Deus desde que Deus nos permitiu ser gerados. Quando você brigou ali para que você pudesse alcançar o óvulo primeiro que os teus adversários, Deus já te conhecia, queridos. Ele já tinha propósitos eternos com você e para você. E aí nós então entendemos que em um determinado momento da nossa vida nós falamos: olha, por que nós não conhecemos antes? Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus não dá a você só a salvação, Ele também te dá um testemunho. Existem testemunhos e existem áreas na sua vida que vão alcançar a vida de tantas outras pessoas, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É sobre esse momento em que Deus muda a sua história e Ele faz com que você deixe de ser quem era, ao ponto de que aqueles que convivem com você possam ser tocados por Ele através de você. Quantos sabem que Deus toca pessoas através de você? Existem meios e formas de Deus trazer pessoas, queridos. Algumas pessoas se encontram com Deus sozinhos, por meio do Espírito Santo. Eles estão sozinhos às vezes e o Espírito Santo os visita, e com a leitura de um versículo bíblico, ou de um panfleto na rua, ou da Bíblia, ou de uma música que estão ouvindo, o Espírito Santo se move e não precisa de intervenção humana alguma. Mas existem momentos de que Deus usa pessoas para alcançar a outros. A Bíblia nos ensina ao ponto de dizer: olha, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? Ou seja, existem pessoas que elas creem pela pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos conhecem esse texto? Então a fé vem pelo ouvir, queridos. Muitos de nós fomos alcançados porque um amigo orou por nós, porque um familiar orou por nós, porque alguém com quem convivíamos nos apresentou um Cristo que ele já conhecia e nós ainda não conhecíamos. Não sei se foi assim com você. No ano de 94, a minha tia me apresentou um Jesus que eu não conhecia até então. Até 1994, queridos, eu tinha 18 anos naquela época. Então faz as contas aí de quanto tem hoje. Mas eu vou te ajudar, 45. Eu tinha 18 anos. Aos 18 anos de idade, me foi apresentado um Cristo que até então nunca tinha ouvido sobre Ele. De um amor incondicional tamanho que me surpreendeu, queridos. Não se tratava de uma religião, ou de nós mudarmos de uma igreja para outra. Não se tratava de uma denominação, mas se tratava de um Salvador. Aquele que não só salva, mas também Ele liberta e cura. Que transforma as nossas vidas, muito mais do que isso, escreve o nosso nome
no livro da vida, e eternamente nós vamos estar com Ele. Quando tudo isso acontece na vida de um ser humano, tudo muda, queridos, tudo muda. Eu ministrei tempos atrás a respeito desse mesmo cego, João capítulo 9, versículo 1, se você é dado as anotações, nós vamos ler o texto bíblico, João 9, verso 1 a verso 11. Queria que você prestasse atenção no contexto desse momento na vida deste cego, e depois nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Diz assim, amados, o texto: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus. Glória a Deus. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Pai, a tua palavra está dentro de um contexto que precisa ser aplicada nas nossas vidas, e eu oro, Senhor, para que hoje seja um dia onde a cegueira que nos acomete, ela possa ser completamente, Senhor, dizimada, tirada, curada, que todos nós possamos ver como nunca antes vimos a tua glória, o teu mover, o teu favor, a tua direção. Por isso, nesta manhã, Senhor, a começar pela minha própria vida, vem neste lugar, Senhor, e muda a nossa realidade, na autoridade do nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Bom, amados, texto bastante conhecido, eu mesmo ministrei tempos atrás, dando uma ênfase diferente do que vou dar hoje a respeito desse texto, mas a realidade é o seguinte: Jesus estava passando por uma cidade, e enquanto Jesus passava por essa cidade, no meio do caminho, ele encontra este homem cego, ele cospe no chão, faz lá um barro, coloca nos olhos desse homem, e a vida desse homem é completamente transformada. A ênfase que eu quero dar sobre esse texto com você no dia de hoje é que talvez esteja sendo assim, ou tenha sido assim com muitos de vocês. Vocês estavam caminhando vida afora e houve um dado momento em que Jesus encontra com vocês pelo caminho. Jesus está passando por você no caminho da sua vida e ele muda completamente a sua maneira de enxergar as coisas, a sua vida, os seus propósitos e a condição da qual ele tem para você desde o momento em que você tem um encontro com ele. Jesus, amados, ele na verdade passa a ser para este homem alguém que se torna um divisor de águas. Quando nós lemos o texto, é tão fácil nos nossos dias compreendermos, porque nós temos todo o texto. Nós temos o começo, o meio e o fim, sabemos do resultado. Nós temos outros textos na Bíblia dos quais nós comparamos os textos. Nós temos a fé que já foi inserida no nosso coração, porque Jesus já subiu, o Espírito Santo já veio, habita em você, habita em mim. Então é tudo muito diferente do que esse homem vivia. Mas eu quero falar de algo óbvio com você. Eu quero iniciar falando com você no dia de hoje a respeito de algo muito óbvio, querido, que você vai falar para mim: pastor, mas eu quero dizer que faz todo sentido. E se fizer sentido para você, com certeza vai mudar a sua vida. Amados,
a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que era cego e passa a enxergar, é que a partir do momento da cura, ela passa a ver as coisas. Parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim para quem era cego. Amados, nós vemos e enxergamos as coisas desde que nascemos e nos conhecemos por gente. Mas para um cego de nascença, queridos, a Bíblia diz que esse homem cego de nascença, ele nunca havia enxergado nada. E quando seus olhos são abertos, tudo ao seu redor muda completamente. Eu fiquei meditando e pensando a respeito das coisas que mudaram na vida deste homem, uma vez que Jesus operou esse milagre na vida dele. Muitas coisas mudaram, queridos. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não enxerga desde nascença, e ele agora já era um homem, são muitos anos de costumes, de hábitos, queridos. Coisas das quais talvez para ele fosse muito assim, pragmático, a vivência, os ritos, as maneiras, as formas, a metodologia, tudo quanto esse homem vivia e fazia até então não podia ser diferente. Tudo que fosse mudado no trilho, na trajetória da vida desse cego, para ele se tornaria tropeço e dificuldades. Então são meios, formas e maneiras que pessoas que têm essa deficiência, eles precisam se adequar todos os dias para que eles possam caminhar, fazer coisas que para você e para mim são comuns, coisas que para você e para mim são tão assim, sabe, às vezes nós até desconsideramos, mas para este homem, queridos, tudo muda, todos os seus hábitos. Por quê? Por muitas vezes esse homem foi conduzido a lugares, por muitas vezes esse homem foi conduzido a rituais, por muitas vezes esse homem foi conduzido para que ele pudesse alcançar os seus alvos, seus objetivos, seus sonhos. Mas neste momento onde Jesus entra com cura e libertação sobre a vida dele, tudo muda. Ele não mais agora precisaria ser conduzido por pessoas. Ninguém mais precisaria pegar na mão dele para ele atravessar uma rua, por exemplo, ou chegar em algum lugar de onde ele não está enxergando. E aqui fica algo para mim e para você que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã. Quando Deus, amados, Ele toca as nossas vidas, tirando as nossas cegueiras espirituais, aquilo que muitas vezes nos separava do centro da vontade de Deus, tudo que nós passamos a enxergar precisa ser diferente. Então as coisas das quais você e eu não dávamos valor em relação à salvação, agora precisa ter um valor, porque agora nós enxergamos elas como Jesus enxerga. E as coisas das quais nós dávamos tantos valores a elas, que nós angariávamos, lutávamos, brigávamos por elas, nós começamos a perceber, nossa, eu brigava por causa disso? Era isso que me tirava do centro da vontade de Deus? Por causa dessas banalidades eu perdi relacionamento com fulano, ciclano, beltrano. É por causa desse contexto que eu estou divorciando hoje. Nós precisamos entender, queridos, que à medida que os nossos olhos são abertos, tudo que está à nossa volta muda. E não só isso. Sabe algo que me chama a atenção nesse texto? Quando este homem é curado, queridos, ele deixou completamente confuso as pessoas que conviviam ao seu redor. As pessoas não sabiam mais quem ele era, ao ponto delas dizerem, não é este o homem que vivia mendigando pelas ruas? Alguns disseram, eu acho que não, parece com ele, mas eu acho que não é ele. Outros diziam, não, eu acho que é ele sim. Aí ele mesmo disse, sou eu. Sabe o que eu quero dizer para você? Se Jesus abriu seus olhos em um determinado momento da tua vida, e espiritualmente hoje você enxerga, se você não causou esse constrangimento, ou não causa esse constrangimento àqueles com quem você convive, alguma coisa está errado. Existe algo errado, queridos, em nós. Se o fato de Jesus ter agora feito parte de um tão grande milagre, tão grande transformação na minha vida, não gera na vida dos outros esse impacto. Em 1994, queridos, quando eu estava afundado nas drogas, Jesus me alcançou e eu era uma pessoa que andei de maneira assim, dissoluta, perdido na vida. Mas as pessoas que a partir do momento que Jesus tirou as escamas dos meus olhos, elas me viam, elas diziam, o que aconteceu com ele? É a mesma pessoa? Não é possível. As pessoas sempre vão esperar de você as mesmas reações que você tinha quando Jesus não fazia parte da sua vida. Quando alguma coisa acontece, queridos, quando você tem convites, quando você tem possibilidades e oportunidades de ter a mesma posição, Jesus agora, tendo aberto seus olhos,
não é possível que eu e você possamos nos posicionar da mesma forma, continuar fazendo as mesmas coisas. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em estar servindo a Cristo, porque o Cristo que elas veem na vida de outros não é o Cristo que elas desejam ter. É quando Cristo entra na vida de um ser humano, mas ele não o transforma. Esse não é o Evangelho, queridos. O Evangelho, na verdade, ele é um divisor de águas. O Evangelho, ele é a esperança de uma nova vida. O Evangelho, na verdade, ele é a clareza daquilo que Deus fez e faz em relação na vida de todo aquele que crê. Como é possível, se eu roubava, Jesus abrindo os meus olhos, me curando da cegueira, do roubo, dos erros, uma vez que agora eu estou em Cristo, eu continue roubando? Como é possível, se eu adulterava, continuar adulterando? Como é possível? Como é possível, queridos? As pessoas têm olhado para a sua vida, elas têm visto que Jesus de fato tirou a cegueira que havia em você? Ou nós ainda vivemos dentro da igreja sendo uma pessoa e fora da igreja sendo outra? Tantas pessoas me perguntam, pastor, o que eu faço? E eu tenho sempre dito a mesma coisa: permita que Ele te conduza. Existe uma inversão no mundo físico e no campo espiritual em relação a enxergarmos, queridos. Quando somos cegos, fisicamente dizendo, todo cego fisicamente dizendo, precisa ser guiado por alguém. Já no reino, todas as pessoas que tiveram os olhos abertos e agora enxergam, precisam ser guiadas por alguém. E esse alguém tem nome. O nome dele é Jesus. Quantos entendem isso? O nome dele é Jesus. Não é possível, queridos, nós permanecermos nos mesmos patamares que estávamos. Pedro, queridos, ele tem uma revelação de quem é Cristo. E ele tem uma dificuldade em entender o senhorio de Cristo no meio da revelação. Mateus, o Evangelho de Mateus, nos ensina sobre isso. Mateus capítulo 16, verso 13. Diz que Pedro e os discípulos são questionados por Jesus a respeito de quem Jesus era. E o texto diz assim: chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus faz uma pergunta, queridos. 12 homens caminhavam com ele, e ele faz uma pergunta para esses 12 homens: quem a multidão, as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Sabe o que eu fico pensando e me perguntando às vezes, queridos? Para mim não importa quem as pessoas acham que Jesus é, porque os ateus nunca vão olhar para Jesus da maneira que eu olho, os incrédulos nunca vão olhar para Jesus da maneira que eu vejo. Aqueles que preferem e decidem se distanciar das promessas e dos valores centrais bíblicos nunca vão olhar para a palavra e para Jesus como eu olho. Mas Jesus faz uma pergunta para os discípulos: olha, quem a multidão diz que o Filho do Homem é? E os discípulos respondem: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, ou mais um profeta. E eles vão dizendo quem a multidão está dizendo que Jesus é. Mas daí Jesus faz uma pergunta: mas e para vocês? Sabe o que isso me chama a atenção, queridos? Quando nós temos os nossos olhos abertos, para Deus importa muito saber quem você pensa que Ele é, como você o vê. Ele não está tão preocupado com a multidão, mas a pergunta inicial dele é para que ele pudesse ser direcionado depois àqueles que caminhavam com ele, caminhava de maneira perto e íntima dentro da sua vontade. Ele diz: tudo bem, eles estão dizendo isso, mas e vocês, Pedro, e você? Eu faço essa pergunta para você nessa manhã: quem é Jesus para você? Se Jesus abriu os seus olhos, quem é Ele para você? Se você hoje enxerga espiritualmente coisas das quais você nunca enxergou, quem é Cristo para você? E Pedro tem uma revelação do alto, queridos. E Pedro então diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: Pedro, é verdade, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, meu Pai que está nos céus te revelou. E debaixo dessa revelação eu vou edificar a minha igreja. Mas deixa eu dizer algo para você, Pedro. Você está compreendendo isso, e o que muda na sua vida a partir da revelação de que eu sou o Cristo?
Um pouquinho mais para frente, Jesus acabara de elogiar a Pedro, agora Jesus vai repreender Pedro. Porque Pedro, quando está batendo um outro papo com Jesus, um pouquinho para frente desse texto, Pedro diz para Jesus: olha, o senhor não vai ser crucificado, eu não vou permitir isso. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas do alto. Sabe o que eu percebo, queridos? Quando os nossos olhos são abertos ao ponto de nós reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus único, o Senhor, o Salvador, nós temos dificuldade com o senhorio. Nós temos a facilidade com a salvação, mas temos dificuldade com o senhorio. Porque se nós compreendêssemos o senhorio de Jesus, nós não desejaríamos dirigi-lo. E Pedro agora quer dirigir a Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz. E Jesus tem que repreendê-lo, dizendo: Pedro, você acabou de ter uma revelação de que eu sou o Filho unigênito, o Cristo, o ungido de Deus, e agora você quer dirigir a minha vida? Sabe por quê, Pedro? Embora os teus olhos foram abertos, você não conseguiu entender que eu sou Senhor. Por isso que Jesus perguntou: e para vocês, quem é o Cristo? Muitos de nós, amados, temos Jesus só como Salvador. Muitos de nós temos Jesus só como aquele que pode operar nas situações e nas dificuldades mais profundas da nossa alma. Muitos de nós buscamos a Jesus somente para uma libertação em áreas das quais humanamente não se alcança. Mas Jesus é muito mais que isso, queridos. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz do Calvário em seu e meu favor, é aquele que de fato nos separou, trazendo de volta das trevas para a luz. E Jesus, ele tem todo o domínio, tem todo o poder, então não tem a ver com você, tem a ver com ele. Você precisa compreender quem é Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida, porque senão não tem sentido os nossos olhos abertos, se nós temos os olhos abertos e decidimos continuar vivendo nas heresias da vida. Pastor, mas é muito prazeroso viver a vida como eu vivo. É prazeroso, queridos, mas deixa eu dizer algo para você, talvez seja a revelação mais profunda que você leve daqui nessa manhã. Existe um texto em Apocalipse que diz que duas coisas não se fartam: os olhos humanos e o inferno. Os olhos humanos e o inferno nunca se fartam, queridos. O inferno sempre, sempre estará buscando mais vidas e almas para que possa estar nele. E os nossos olhos também. Se você tinha um Fusca, ele não servia mais, você precisou de um carro melhor. Aí você chegou num carro melhor. Hoje você está atrás de uma Lamborghini, de uma Ferrari, como eu falei há pouco, porque os nossos olhos não se fartam. Então, se você tinha um bom trabalho, era o teu sonho chegar onde você está hoje, era o teu sonho se formar como você se formou, era o teu sonho estar na posição em que você está exercendo, mas hoje ela não tem mais significado para você, porque nós somos assim, os nossos olhos nunca se fartam. Então o tênis que te servia hoje, ele é barato, a roupa que te servia hoje você enjoou, porque nós somos assim. Amados, eu queria que você me compreendesse espiritualmente dizendo: eu não tenho nada contra a prosperidade, pelo contrário, não tenho dificuldade. Nós somos prósperos em Cristo. Eu não estou aqui falando de riquezas humanas, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu só estou querendo dizer o seguinte: os nossos olhos, queridos, eles nos levam para uma condenação da qual nós não temos condições de pagar o preço depois, porque eles não se fartam. Então tudo que nós vivemos na vida é por obediência. Quantos sabem disso? Às vezes você acha que você está no controle de tudo, mas nós não estamos no controle de tudo, queridos. Deus está no controle de tudo. Aprove a Deus nos dar o Espírito Santo para que Ele pudesse ser o nosso Consolador e nos ajudar nos dias difíceis, porque senão nós não temos condições de vencer. E eu estou olhando para a vida desse homem que agora tem os olhos abertos, queridos. E Pedro tem os olhos abertos, e tantos outros homens na Bíblia têm os olhos abertos. Mas ao ter os olhos abertos, nós precisamos entender que Deus não nos dá apenas uma salvação, mas Ele também nos dá uma condição de submeter-nos ao seu senhorio. É uma condição, queridos. Deixa eu dizer algo para você: você jamais conseguiria se submeter à vontade de Deus se não fosse o Espírito Santo. Quantos creem nisso? Então Deus te deu essa condição. Pastor, eu não consigo vencer isso. Graças a Deus, você chegou no momento em que Deus espera que você esteja. Em não conseguir, o Espírito Santo vai te ajudar.
Você precisa reconhecer. Eu tenho conversado com pessoas ao longo dos anos e eu tenho visto que existem na vida das pessoas grandes fracassos. Sabe por que as pessoas fracassam, queridos? Sabe por que as pessoas elas vão de desistência em desistência, de mal a pior, de igrejas em igrejas, e elas nunca conseguem firmar? Porque elas têm tentado com a força do próprio braço. Aquele cego não se auto-abriu os olhos. Se é que eu posso usar essa expressão. Ele não se autocurou. Ele precisou de uma intervenção. Primeiro momento na sua e na minha vida em relação àquilo que Deus está fazendo ao abrir os nossos olhos é que você possa buscar uma intervenção sobrenatural, porque você não pode. Então deixe de olhar para o seu cônjuge como você está olhando. Só Deus pode mudá-lo. Deixe de olhar para você mesmo como você está se olhando, porque só Deus pode te mudar. Deixe de olhar para esses problemas como você está olhando, porque só Deus pode transformá-los. Nós precisamos, queridos, em um dado momento da vida, em que Jesus passe pelo caminho daquilo que nós estamos enfrentando. E o que vai fazer com que Jesus possa passar? É estarmos no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Mas esse cego projetou isso? Não, mas Deus projetou. Existem projeções que você nunca vai fazer, quem projeta para você é Deus. Amém? Deus vai projetar coisas a seu respeito, porque na verdade, diante de Deus elas já estão estabelecidas. Deus, ele tem um caminho perfeito, agradável e bom para você, mas nós caminhamos por conta de decisões humanas em caminhos que Deus nunca projetou. Pastor, o senhor crê nisso? O senhor acredita que toda a nossa vida já está escrita diante de Deus? Eu creio. Então por que umas dão errado e outras dão certo? Pastor, então o livre-arbítrio ele tem sentido mesmo? Amados, no que diz respeito à sua vivência moral na terra, tudo está debaixo daquilo que você está decidindo. Porque Deus te deu essa autorização. Deus te deu o livre-arbítrio para que você pudesse tomar decisões a respeito da sua vida moral. E em tomar decisões a respeito da sua vida moral, você às vezes vive coisas das quais Deus nunca sonhou no projeto original para você. Mas você vive. Você vive porque você está decidindo por isso. Mas a decisão do coração de Deus é sempre trazer você de volta. Deus fica esperando, queridos, porque Deus é educado. Quantos sabem que Deus é educado? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer vida e vida abundante sobre você. E Deus, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo a porta da igreja, chamada coração humano, a fim de que você possa ouvir a sua voz e dar liberdade para que Ele possa trabalhar. E dar liberdade para que Ele possa fazer, você não mais fazer com a força do próprio braço. O que eu vejo nos nossos dias, queridos, são pessoas frustradas, culpando a Deus, culpando as instituições, culpando os relacionamentos, culpando tudo e a todos, simplesmente pelo fato de não se render ao senhorio de Cristo. Nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo. Eu quero caminhar para o final com vocês, queridos. Não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com os cargos que você ocupa. Aquele cego não fazia nada e não tinha nenhum cargo, queridos, por causa da sua condição. Não tem a ver, queridos. Não tem a ver com isso. Às vezes nós buscamos, queridos, as coisas para que nós possamos alcançá-las por aquilo que fazemos. E Deus está dizendo, olha, é tempo de você se render. É tempo de você se dobrar. É tempo de você se aquietar. Salmo 46, verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual foi a última vez que você parou na presença de Deus? Eu sempre me questiono sobre isso, queridos. Eu tenho uma vida muito corrida, deve ser assim com você também. Nós temos uma vida muito corrida, mas às vezes precisamos parar. E mesmo em meio à correria, queridos, eu encontro espaço para o alto refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos creem nisso? Existe um refúgio para você. Existe um lugar em Deus que você pode acessá-lo, independente do lugar em que você está, independente das circunstâncias que você está vivendo. Às vezes o meu trabalho secular está um turbilhão, queridos. Essa semana eu não tive um dia que eu consegui fazer horário de almoço da maneira que posso. Um dia. Essa semana não teve um dia da semana que eu cheguei em casa antes das 20 horas. Por causa do meu trabalho secular. Mas eu tenho um refúgio. Eu tenho um refúgio. Eu creio, queridos, piamente, que o que Deus está fazendo na sua vida não depende das circunstâncias.
O que Deus está fazendo através de você não depende das circunstâncias. O que Deus está fazendo na sua e na minha vida depende de como nós lidamos com aquilo que nós recebemos, uma vez que os nossos olhos foram abertos. Então não depende de posição social, queridos, do que você faz. Depende de você reconhecer que você é cego em áreas da sua vida que você ainda não conseguiu ser transformado. E as que você foi, Deus está abrindo seus olhos. Existe um cego na Bíblia que diz que Jesus toca ele por 2 vezes. Ele era cego, Jesus toca ele e falou assim: você está vendo? O que você está vendo? E ele falou: Senhor, eu vejo as pessoas como árvore e ainda não consigo vê-las de maneira nítida. Jesus tocou ele novamente e disse: agora, o que você está vendo? Ele falou: Senhor, agora eu vejo com clareza. A vida cristã é assim, queridos. Nós precisamos reconhecer as áreas da nossa vida que nós estamos caminhando como cego, em direção à morte, porque nós entendemos ser bom, mas Deus reprova. Porque a palavra não aprova. E nós precisamos dizer: Senhor, toca uma 2ª vez, toca uma 3ª vez, toca uma 4ª vez, quantas vezes forem necessárias. Uma viúva insistiu com um juiz iníquo, dizendo para ele que ele pudesse julgar a causa dela. Até que o juiz não mais aguentou a insistência daquela mulher e disse: filha, eu vou julgar a tua causa. Eu não deveria fazê-lo, porque não se tira comida da boca dos filhos para se dar para o cachorro. E ela falou: mas não tem problema, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O juiz, queridos, quando nós insistimos, ele julga a nossa causa. Então existem momentos na sua vida que você vai ter que clamar, queridos. Mas o pecado é maior do que você, mas ele não é maior do que o seu Senhor. As suas fraquezas são maiores do que você, mas elas não são maiores do que Jesus. As suas limitações te impedem, mas elas não impedem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está preso a isso, queridos. Deus não está preso a isso que você está vivendo. Não é o seu fim. Quantos creem nisso? Não chegou o teu fim. Nós estamos vivendo tantas coisas novas, queridos. Nós estamos sendo pressionados todos os dias por aquilo que está acontecendo. Muitas coisas mudaram no seu trabalho, muitas coisas mudaram nos seus relacionamentos, muitas coisas mudaram na igreja, muitas coisas mudaram pelo momento em que nós estamos vivendo. Mas eu tenho algo que traz esperança para o meu coração e vai trazer para o seu também. Ele não mudou. Jesus não muda, queridos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não existe nada que nós enfrentamos que Ele já não passou. Não existe nada que eu e você possamos viver que Ele não tenha controle. Ele está no controle de tudo. Nós temos uma aliança com Cristo e Ele, muito mais, tem uma aliança de sangue conosco. Hoje é manhã de ceia, queridos. Nós vamos participar já da ceia. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que independente de eu e você, Ele tem uma aliança conosco. Aprove a Ele. Aprove a Ele. E Ele está mudando a nossa história e a nossa sorte. Eu finalizo com você. Não importa o que o mundo tem dito ao seu respeito, nem o diabo, nem o pecado. Não importa. O que importa é que Deus tem reconciliado com você. Tem aberto os seus olhos. Ele não só tem salvo você, mas Ele tem se tornado Senhor da sua vida. Sabe para quê? Para que você possa, naquele grande dia, ouvir da própria boca do Pai: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu finalizo com você Colossenses, para a gente poder ceiar. Eu finalizo com você Colossenses capítulo 1, verso 12, e diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando Jesus abre os nossos olhos espirituais, queridos, o que está acontecendo no campo espiritual e no mundo físico é a redenção das nossas vidas. Então eu finalizo dizendo para você: tire os teus olhos daquilo que é terreno. Em colocar os olhos naquilo que é terreno, queridos, nós limitamos a eternidade. Não limitamos por conta de que temos poder sobre ela, mas limitamos ela em nós. Porque nós vivemos de maneira pobre e vivemos aquém daquilo que Deus espera que vivamos. Eu tenho vivido coisas na minha vida que eu jamais imaginei que iria viver. Sabe por quê, queridos? Eu tenho olhado para a eternidade. Eu tenho olhado que tudo aquilo que Deus tem feito em mim, através de mim, e na vida daqueles que convivem comigo, Deus tem feito porque Ele tem olhado para a eternidade, queridos.
Eu tenho vivido e estado em momentos da minha vida que eu jamais pensaria que pudesse. Jamais pensei, melhor dizendo, que pudesse. Jamais pensaria estar, viver, desenvolver experiências íntimas com Deus que não tem a ver com o púlpito, queridos. Não tem a ver com esse momento em que eu estou com o microfone na mão ou diante de vocês. Eu tenho vivido coisas e momentos com Deus que somente eu e Deus sabemos. E quando eu olho para a minha trajetória regressa, queridos, quando eu olho para de onde Deus me tirou, a maneira como Ele abriu os meus olhos, eu digo: Senhor, como? Como é possível? Como é possível? É possível, queridos, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E não existe nada impossível para o nosso Senhor. Se você crê nessa palavra, diga amém. Eu quero finalizar com a ceia, queria que você se colocasse em pé. Nós vamos ter um tempo de ceia. E essa reflexão, queridos, possa de fato trazer sobre a sua vida uma posição diferente daquilo que você está vivendo. Que Deus possa abrir os seus olhos no dia de hoje e que você possa entender quem é Jesus para você. Jesus é aquele que te dá um título de evangélico, mas quando você está fora do convívio com os evangélicos, e fora do convívio do evangelho, você é outra pessoa? Jesus é aquele que te dá simplesmente títulos, ou Ele mudou a sua história? Quantos foram mudados por Cristo? Se você não foi, hoje é o seu dia. Eu quero declarar que Jesus possa mudar a sua história. Sabe, amados, nós, enquanto homens, humanamente dizendo, nos entristecemos com tantas coisas. Eu sei que você já se entristeceu muito e você teve muitas decepções ao longo da sua jornada de vida, independente da idade que você tem. Sabe, às vezes eu vejo adolescentes assim, pré-adolescentes. Se você parar para conversar com um pré-adolescente, eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade. Como pastores eu atendo crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, atendo velhos, idosos, adultos. Se você souber, queridos, o que está dentro do coração de um adolescente ou pré-adolescente, o tanto de decepções que um pré-adolescente carrega, talvez você não se lembre mais das suas decepções na sua pré-adolescência. Porque hoje, enquanto adultos, nós chamamos isso de marcas de infância. Ah, você foi ferido na infância. E isso às vezes é meio vago para nós fazer essa associação. Mas eu quero dizer para você, nós temos muitas dores que carregamos, queridos, desde a nossa adolescência, desde a nossa pré-adolescência, desde a nossa primeira infância, muitas dores, muitas marcas. E nós nos entristecemos em ver coisas, em assistir coisas, em participar de coisas. Então eu quero abrir os seus olhos, não é diferente com Jesus. Você já percebeu que Jesus tem sido rejeitado ainda nos nossos dias pela sua própria vida? O quanto você o tem decepcionado? O quanto você o tem rejeitado? Qual é a boa notícia, pastor, em relação a Jesus? Embora você entristeça e eu entristeça o coração de Jesus por causa das nossas ações, Ele segue de braços abertos. Porque Jesus não se move por sentimentos. Jesus se move pelo amor incondicional. E Ele te ama, independente do que você está vivendo. Mas Ele te convida nessa manhã a deixar essa velha vida, porque os teus olhos estão sendo abertos. Ele te convida no dia de hoje a tomar uma decisão. Deixe o pecado e o embaraço que está tirando você do propósito eterno que eu tenho para você. Eu penso que nessa manhã é uma manhã de Deus tirar de nós as desculpas, queridos. O Espírito Santo tem falado isso ao meu espírito nessa manhã. Não é hora de desculpas mais. As pessoas se apresentaram diante de Jesus, segundo o texto bíblico, e disseram para Jesus, naquele grande dia: Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios, no Teu nome eu fui à igreja, no Teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilhas. E Jesus disse para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, amados, eu vejo com tristeza esse texto, porque é um texto declarando que pessoas fizeram muitas coisas, trabalharam para Jesus, cantaram, louvaram, tocaram, ministraram, evangelizaram, fizeram muitas coisas para Jesus, mas eles trabalharam para Jesus sem conhecê-lo. Que nessa manhã você possa conhecer o teu Senhor, em nome de Jesus.
Ministério de Música. Eu quero ler um texto para vocês. Essa palavra, queridos, é uma palavra um pouco mais direcionada, um pouco mais dura, porque nós estamos numa manhã de ceia. E eu acredito que nós precisamos refletir sobre áreas da nossa vida que nós precisamos nos arrepender. É uma manhã de ceia, queridos. É a primeira ceia que nós estamos tendo depois de voltarmos aos cultos presenciais. E eu tenho certeza e convicção de que essa reflexão, ela tem que ser uma reflexão profunda para você e para mim. Então eu quero ler um texto e quero te explicar, se você nos visita, se a ceia não é algo comum para você. O texto bíblico que fala a respeito desse momento é uma obediência à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 29 a 29 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí ele traz uma advertência para nós, queridos. Ele diz: olha, examine-se então o homem a si mesmo. Quem tem que se examinar, queridos? Cada um se examine. Não sou eu que devo dizer se você é apto ou se você não é apto para participar deste momento. Ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há no meio de vós muitos que dormem e outros que estão doentes, porque não estão discernindo o corpo. Deixa eu te contextualizar, porque talvez para algum de vocês esse seja um momento assim: eu preciso compreender isso, pastor. Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue em favor das nossas vidas para nos resgatar do pecado, e esse resgate, na verdade, ele se dá pela nova aliança que Deus estabelece. No Antigo Testamento, sacrificava-se animais para perdão dos nossos pecados. A partir de Jesus, uma nova aliança foi estabelecida e nós, então, agora estamos debaixo desse sangue que nos libertou. Nesse momento, queridos, Jesus, então, ele nos dá instruções. Esse sangue da nova aliança precisa ter entendimento para quem participa dos elementos da mesa. Então, participar da ceia não se participa porque você é membro da comunidade Amor e Graça ou se você é membro de uma outra igreja. Não são as denominações que te colocam dentro deste momento. O que te coloca dentro desse momento é o sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você é de uma outra denominação, se você nos visita, se você é de um outro lugar, a ceia do Senhor não é a ceia da comunidade Amor e Graça, é a ceia do Senhor. Então, se você se examinando entende que está apto para participar, se você está em plena comunhão com a igreja em que você congrega ou com a profissão de fé que você tem em Cristo Jesus, você pode participar conosco. Amém? Só se examine. Pastor, eu tenho coisas para resolver ainda e eu não quero participar porque eu não as resolvi ainda. Tome uma decisão hoje. Resolva ela agora com Jesus. E diga: Senhor, eu vou participar da ceia, não vou ficar de fora, porque eu estou fazendo uma aliança e um compromisso com o Senhor em relação a essa área da minha vida. Eu quero pôr ordem nela. E em pôr ordem nela, eu não quero ficar fora da ceia. Existem 2 sacramentos na Bíblia, queridos. O primeiro sacramento bíblico, para mim e para você no Novo Testamento, é o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo, é um sacramento. Segundo sacramento bíblico para mim e para você é a ceia do Senhor. Jesus está dizendo essas palavras: vocês devem participar da ceia do Senhor até que eu volte, fazendo isso em memória de mim. Então é um sacramento, é uma determinação do Filho de Deus. Amém? Acho que foi claro, mais claro que isso é difícil. Eu queria que você pudesse, nós vamos orar pelo cálice, vamos orar pelo pão,
que é o corpo do Senhor partido, e que depois você que quer participar, você pudesse fazer uma oração pessoal. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós oramos, ó Deus, e nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. A tua palavra nos ensina, Senhor, que o teu corpo foi partido. Senhor, e o teu corpo foi partido para que nós pudéssemos ser reconciliados. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos pela reconciliação. Por isso nós te agradecemos e fazemos em memória do Senhor, Senhor, esse ato de nós participarmos dos elementos da mesa. A ti toda a honra, toda a glória pelo sangue e pelo cálice da nova aliança, o teu sangue que foi derramado para que nós pudéssemos ter vida. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, haja cura e que nós tenhamos discernimento do corpo enquanto estamos aqui e participando deste momento, o Senhor possa trazer libertação à vida daqueles que estão buscando em áreas das quais eles não têm condição. Senhor, que o cálice e o pão possa ser a cura que nós estamos buscando nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós participamos deste momento, em memorial ao teu nome, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.